Glória a Deus, queridos, glória a Deus, a paz e graça. E hoje, nesse bate-papo, nós vamos falar de algo que já está aí nas mídias. Eu quero fazer uma reflexão a respeito, né, desse caso que viralizou, né, na internet. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever nesse canal Prega Já. E assim, queridos, a partir desse momento, o canal Prega Já, os estudos de seitas e heresias vão todos ser transferidos para o canal Vamos Discipular. Os que já estão, né, vão ficar. Mas a partir dessa data, os estudos de seitas, heresias, estudo da palavra de Deus, vai ser tudo focado no canal Vamos Discipular. Então vão lá e se inscrevam no canal Vamos Discipular. O canal Prega Já vai ser agora voltado, um canal voltado para variedades, e com essas variedades a gente vai fazer uma defesa da fé, tá certo? Então vai ser muito legal agora essas variedades. E a primeira, esse acontecimento da mídia a respeito do caso da Jennifer, aquela passageira que estava sentada na janela, aí a criança começou a chorar, né, porque queria ficar na janela. A Jennifer, ela não cedeu o lugar e teve uma pessoa que filmou. Então eu vou fazer uma reflexão nessas três versões, ou seja, a Jennifer, fazer uma reflexão a respeito da Jennifer, a respeito dos pais e a respeito dessa pessoa que filmou e lançou na internet, e qual foi a causa e consequência disso, tá bom? Muito bem. E a temática disso maior é como os pais devem criar os seus filhos. A Bíblia diz assim, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao 4, diz assim: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4 fala sobre isso. Então o que é que a Bíblia ela fala? A palavra de Deus ela diz que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. E esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Honrar ao pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. E diz que quando a gente honra pai e mãe, a gente vai bem e vai viver muito tempo na terra. Certo? Então, esse caso ele viralizou nas mídias e redes sociais de uma mulher que não cedeu lugar na janela do avião, e por causa disso a criança começou a chorar, né? A mãe ela não tem culpa de nada, aparentemente, mas aí você vai ver a reflexão como é que vai ser. Porque culpa no sentido de não ter filmado o caso. Mas teve essa outra pessoa que estava no avião filmou e falou: olha, você não tem empatia pela criança? E aí ela disse que não ia ceder um lugar e não cedeu. E ela foi firme nisso. Então, vamos fazer aqui uma avaliação em relação a Jennifer. Jennifer, ela está corretíssima, pois pagou pela sempre e assim. Ela tem o direito de ficar no lugar que ela escolheu. Ela tem o direito de ficar no lugar que ela escolheu. O que é que acontece? Os pais, eles devem colocar limite nos seus filhos. A criança, ela tem que saber, os pais têm que ensinar a criança sobre o sim e sobre o não, que a vida é dura. Que na vida você vai ter o sim e você vai ter o não também. Você vai ter tanto o sim quanto o não.
Então, a posição da Jennifer foi corretíssima. Ela disse, não vou ceder, até porque, queridos, o avião, o assento de avião é comprado. É preciso você ceder para uma criança mimada, para um filho de Simba, para um pequeno Deus? Porque é isso que os pais estão colocando a criança como pequenos deuses, como um filho de Simba, como Enzo tem, sabe, deixado de educar os seus filhos e tem colocado essa responsabilidade para o Estado. E é isso que o Estado quer. Mas eu quero só colocar aqui a minha avaliação em relação a Jennifer. Ela está corretíssima. Ela agiu muito bem. A segunda avaliação é a questão da mãe da criança. Vamos analisar a questão da mãe da criança. A mãe da criança, ela precisa analisar o tipo de educação que está dando ao seu filho. Óbvio que a criança ela chora, não tem jeito, a criança chora, mas os pais precisam educar os seus filhos. O problema é que pais têm deixado a responsabilidade de seus filhos à escola. E vale salientar o seguinte, queridos, escola ela não educa, ela passa conteúdo. É por isso que a gente vê aí, por causa do método freiriano, a gente vê aí as escolas brasileiras entre as piores do mundo. Porque escola tem que passar conteúdo, quem educa são os pais. Aí a gente vê o quê? Alunos batendo em professores, né? A gente vê aí todo tipo de agressão, os jovens sendo agressores, não tem limites, não impõe limite. Por quê? Porque isso já veio lá de trás da infância. E assim, queridos, o ideal comunista tem como objetivo a destruição da família e quer colocar a responsabilidade da criança para o Estado, ou seja, o Estado é que vai educar o seu filho. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo, queridos. Ora, por isso vemos escolas de má qualidade no Brasil, sabe? E escolas públicas ensinando um monte de porcaria. E os pais ficam, sabe, parece que ficam anestesiados. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de ver, sabe, de ver o que meu filho está aprendendo na escola, porque eu trabalho em 2 empregos. Ah, eu não tenho... Queridos, sempre há tempo. Quem educa são os pais, não a escola. Lembre disso. Quem educa são os pais. A escola, ela passa conteúdo. E você tem que ver qual tipo de conteúdo que o seu filho está aprendendo na escola. Por isso que a gente vê aí um monte de analfabetos funcionais. Que não, sabe, não entende o que lê muito mal, não sabe fazer nem cálculos básicos. Nem cálculos básicos. Certo? Ora, eu vou falar um pouco do contexto histórico da criança na época dos gregos. Na época dos gregos, principalmente em Esparta, a educação ela era militarizada. Em Atenas, a educação era voltada para a política e para as artes. Porém, a família privilegiada, ela tinha, né, vantagem em relação àquela família pobre, dependendo do poder de compra da família. Até porque, na época dos gregos, os pais eles compravam os professores, é tanto que pedagogo significa escravo da educação. Pedagogo significa aquele que era escravo, ele era aquele professor que era escravo, ele ensinava a criança, ele orientava a criança, certo? As crianças com deficiências, elas eram abandonadas ou eliminadas. Não era brincadeira não. Na Idade Média, a criança era vista como adulto em miniatura, vestindo as mesmas roupas. A educação era fortemente influenciada pela tradição espartana e pela Igreja Católica. A infância não era vista como fase específica e conviviam desde cedo com o mundo dos adultos. Ou seja, a criança, ela convivia desde cedo com o mundo dos adultos. Até mesmo na época de Jesus, quando as crianças foram até o Senhor, os apóstolos as repreendiam, conforme está escrito em Mateus 19, do 13 ao 15, que eu vou ler agora, que diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orassem.
Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim. Ou seja, impedis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ou seja, o Senhor Jesus, ele disse assim: as crianças delas são o reino dos céus. Ou seja, Jesus amava as criancinhas. Certo? Então, o cristianismo, ele deu um novo conceito da infância. Não era mais adultos em miniaturas, eram pessoas que precisavam ser ensinadas, precisavam ser oradas e precisavam ser abençoadas. Certo? Enfim, queridos, os pais precisam educar seus filhos não deixar sob responsabilidade das escolas ou do Estado. Pois um dos objetivos do marxismo/comunismo é o quê? A destruição da família. E como é que eles querem destruir a família? Satanás, ele tem usado o esquerdismo para criar crianças rebeldes e mimizentas. Crianças rebeldes, crianças mimizentas. Crianças que não respeitam os pais, eles não serão bons maridos, boas esposas, bons cidadãos. Por quê? Porque se não respeitam desde criança, então os pais, e a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for adulto não se desviará dele. Aí diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então qual a missão dos pais? Ensinar a criança o caminho que deve andar, porque a criança a mente da criança é uma mente de curiosidade. Uma mente de curiosidade. Então, a fase da infância, né? E Jesus, ele colocou isso quando ele disse assim, dos tais são o reino dos céus. Abençoar a criança, ela precisa ser ensinada, ela precisa ser abençoada. Então, eu vejo a infância como a fase de ensinamento de valores cristãos e morais. Fase de ensinamento de valores cristãos e morais. É isso que eu vejo na infância. E também de mostrar que no mundo temos que aprender a aceitar o sim e o não. Então os pais, eles devem ensinar isso aos seus filhos, que no mundo vai ter o sim e vai ter o não. Como? Vocês têm que fazer na prática. Pai, me dá a moeda. Não. Por quê? Não vou dar porque eu não tenho dinheiro, um exemplo. Eu não vou dar porque você não fez exercício. Eu não vou dar porque você desobedeceu a sua mãe. Eu não vou dar porque você desobedeceu seu pai. Eu não vou dar porque você é rebelde. Eu não vou dar e você não vai ganhar nada esse ano porque você foi rebelde. Então tem que aprender a dar o sim e dar o não. E quando ele for obediente, não. Toma aquilo que você mereceu, sabe? Então, ensinar valores, então o que é que acontece? Lá no mundo, o mundo, queridos, é um local que é cruel. E se os pais não prepararem os seus filhos para o mundo, eles vão se tornar pessoas mimadas, né? Mimizentas. E você vê aí, a maioria dos jovens aí, tudo depressivo, tudo, qualquer coisa abandona, não conclui as tarefas, não conclui os seus objetivos. Por quê? Pais fracos criam filhos fracos. Pais fortes criam filhos fortes. É aquilo que eu falo. Homens fortes formam homens fortes. Geram homens fortes. Em que sentido? Se você é um pai forte, seu filho também vai ser forte. Se você é uma mãe forte, sua filha vai ser uma mulher forte. Homens fortes geram homens fortes. Mulheres fortes geram mulheres fortes. Homens de Deus geram homens de Deus e mulheres de Deus. A fase da infância, então, é a fase de ensinamentos e valores cristãos. A vida não é mar de rosas, queridos. A vida vai ter rosas e vai ter abrolhos. Vão ter flores, momentos bons e momentos ruins. E nós temos que ter esse equilíbrio para que não venhamos, sabe, na primeira derrota, sentar, chorar e acabou. É confiar em Deus acima de tudo. É você ter, sabe, colocar Deus em tudo que você fizer.
tudo que você fizer. Então você tem que ensinar o seu filho os caminhos do Senhor, aquilo que está escrito. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Em relação agora à moça que filmou, olha, a moça que filmou a intercorrência no avião, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai ser processada por injúria, por calúnia, por ter usado sem autorização a imagem alheia. E eu digo mais, ela é uma mexeriqueira. Olha o que diz a Bíblia no livro de Provérbios a respeito dos mexeriqueiros. Provérbios capítulo 16, 28 diz assim: o homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Se aquilo não tem a ver comigo, para que eu vou filmar algo que não tem nada a ver comigo? Entendeu? A Bíblia, que é a palavra de Deus, chama os mexeriqueiros de perversos e como tais precisam se converter. Essa mulher perversa. Não é o que estou falando, é a Bíblia que está falando. Porque os mexeriqueiros, eles são perversos. A Bíblia diz assim também, ó, o que anda tagarelando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia com os seus lábios. Provérbios 20, 19. Temos que nos afastar de pessoas fofoqueiras, mexeriqueiras, pessoas que tudo quer pegar o celular e ficar filmando, sabe? Para poder lançar na rede, para difamar a imagem, para sujar a imagem da pessoa. Depois eu vou contar de um caso, na próxima semana, de um caso de um rapaz que estava no Uber e começou a fazer escândalo dizendo que o motorista estava agredindo. E eu vou começar a dar exemplo de como devemos ver esse tipo de coisa, como devemos atuar nesse tipo de situação. É aquilo que eu falei. Crianças que não tiveram limites dos pais, que não foram educados pelos pais, que foram educados pelo Estado, pela escola, porque a escola hoje, né, com essa educação esquerdista, essa educação freiriana que não presta para nada, tem feito o quê? Criado crianças mimizentas, homens mimizentos, homens vitimistas, homens fracos. E a melhor educação quem dá são os pais e a palavra de Deus. E quando é debaixo da palavra é uma bênção. Esse jovem torna-se forte. Temos que pôr limite crianças e jovens. Temos que ensinar que a vida não é mar de rosas, que a vida vai ser dura. Temos que ensinar isso aos nossos filhos, amém? Diz assim também, Provérbios 18, do 6 ao 8, diz assim: os lábios do tolo entram na contenda e a sua boca brada por açoites. Versículo 7, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Versículo 8, as palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Provérbios, capítulo 18, versículos do 6 ao 8. Então você vê, a boca do tolo é a sua própria destruição. A ação que essa mulher teve foi a própria destruição dela. Foi a própria destruição. Queridos, temos que saber uma coisa, toda causa tem consequência. Não se intrometa naquilo que você não foi chamado para opinar. E não filme aquilo que não tem nada a ver com você. O que é que acontece agora? A Jennifer, ela se tornou, teve de 700, se eu não me engano, seguidores, hoje tem para mais de quase 2 milhões de seguidores, está fazendo propagandas, enfim, de várias empresas a chamaram. Os pais, no caso a mãe dessa criança que estava chorando, ela tem sido zombada na internet, dizendo, colocando vários apelidos na criança, pequenos deuses, o Simba, filho do Simba, Enzo, Nutelinha, sabe? Por isso que eu digo, queridos, antes de fazer qualquer coisa, pense na causa e na consequência.
Sabe um jogo de xadrez, né? A gente tem que pensar lá na frente. O jogo de xadrez é assim, você mexe as pedras pensando na estratégia posterior. Então é a mesma coisa na vida. A vida é um jogo de xadrez. Toda causa ela tem uma consequência. Amém? Aí é chamado de pequeno Deus, né? Ter sido criticado, apesar de ela não ter culpa e não ter filmado, mas ela é exemplo de vários pais que não dão limites aos seus filhos. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando se for velho, não desviará dele. Se esses pais começar a ensinar, porque a fase da infância, queridos, quem educa são os pais, não a escola. A escola ela passa conteúdo. Porque pelo método de Paulo Freire, todo mundo é protagonista da educação. Não, somente o professor é protagonista da educação. Aqueles que estão ali para aprender o conteúdo. Que conteúdo? Matemática, fazer cálculo, português, falar bem, escrever bem, interpretar. Geografia, aprender sobre mapas, enfim. História, aprender sobre a história. Não o que está passando por aí, as falsidades que estão passando por aí. Né? A verdadeira história procura consultar ciências, biologia, não ideologia de gênero, não, queridos. A escola não é para ensinar essas porcarias, a escola é para ensinar, sabe, conteúdos. E os pais educam. Nunca deixe que a escola faça o papel dos pais. Senão, vocês vão ter sérias consequências lá na frente. Toda causa tem uma consequência, pais. Pensem nisso, tá bom? A moça que filmou, ela hoje está arrependida, ela será indiciada, vai ser processada, né, por calúnia e injúria. E toda causa tem uma consequência. Por isso, queridos, lembre-se disso. Tudo que o homem, que a mulher, que o ser humano planta, ele vai colher. Por isso, comece a plantar coisas boas. Comece a pedir direção a Deus em tudo que você fizer. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, tá bom? Não se esqueça de inscrever neste canal Pregar Já, como também no canal Vamos Discipular e no canal também PR Wellington Santos, _tema, para vocês ouvirem as nossas canções, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado e até a próxima com mais uma história do cotidiano, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.